Essa doutrina de hoje, que é um segmento, que é um prosseguimento da palavra de ontem, hoje é a palavra viva, a palavra viva. Muito bem, e nessa noite, portanto, nós vamos abrir, lendo para a amada igreja do Senhor, na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículos de 16 a 21. Segunda de Pedro 1, do 16 ao 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma palavra, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Te bendizemos, glorioso Senhor, te adoramos mais uma vez nesta noite, pela tua maravilhosa concessão de permitires que aqui nos reunamos, que estejamos aqui congregados, desenvolvidos já os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos também para que tenhamos, Pai, como sempre, a mesma desenvoltura dada ao teu ministério de louvor, que estejamos em compasso, Pai, coadunados com essa ênfase, com esse diapasão, com esse ritmo já empreendido pelo teu ministério, que tão gloriosamente já ministrou a tua palavra cantada. E agora, Pai, capacita-nos para a tua honra e glória. Amém. Muito bem, queridos, esse texto da segunda de Pedro 1, do 16 ao 21, nós lemos, e eu vou me prender só a alguns pontos para que saia alguma visão do que vamos tratar. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Então o apóstolo Pedro deixou bem claro aqui que o que ele vai elucidar, que o que ele vai trazer à luz, não era de acordo com fábulas, com histórias com E minúsculo, engenhosamente trabalhadas de uma forma, digamos assim, errônea, mas era algo glorioso. Mas nós mesmos, ele frisa, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esta palavra eles ouviram lá no monte, quando estavam Pedro, Tiago, João com Jesus, e houve um arremate que ali cita em Mateus: e a ele ouvi. Então ele coloca: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então a palavra profética, as escrituras, ou a escritura singularizando, é uma palavra profética no meio desse mundo tenebroso, que jaz no maligno, que não tem o Espírito Santo. Nós, portanto, temos essa palavra profética no lugar tenebroso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, aí ele singulariza, resumindo toda a palavra, provém de particular elucidação, provém de particular interpretação.
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nesta noite, nós entendamos, e já entendemos ontem, e vamos entender mais hoje, de que a palavra é viva. Ora, mas seria uma palavra escrita que se move, que movida pelo Espírito Santo faz os seus efeitos? Sim. Mas por ela ser uma palavra viva, nós hoje, com certeza, uma vez mais, teremos a convicção de que ela é o verbo, a palavra de Deus, a palavra viva. Muito bem, então eu prossigo em Deuteronômio 30, para que possamos seguir. Deuteronômio 30, de 11 a 14, que nos diz o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não está demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, ou para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Que nolo traga esse mandamento e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então veja aqui, a palavra de Deus, ela, segundo a Escritura aos Romanos, não está equidistante, não está inatingível. Não é uma palavra que é posta fora do alcance, ela está ao nosso alcance. E, acima de tudo, ela está perto, muito perto de todos nós, na nossa boca, no nosso coração, para que a possamos cumprir. Então veja que houve um momento em que Jesus, e chegaremos lá, falou que o reino de Deus, quando ele se referia à vida dele em nós e não à sua vinda visível para encontrar-se com a noiva, antes, depois, melhor dizendo, do arrebatamento, ele aqui nos diz que esta palavra está no nosso coração, na nossa boca. E lá Jesus falou: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de vós. Então nós temos o reino de Deus, a palavra profética, dentro de nós, na nossa boca, no nosso íntimo, para que a possamos cumprir. Então, glorificado seja o Senhor, porque estamos nos aproximando desse desfecho glorioso que estaremos dando sequência. Em Isaías 40, versículo 8, muito conhecida, a palavra simples, diz assim, 40 de Isaías 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então a palavra de Deus não é comparada ou não é comparável a nada que nós conheçamos, a nada objeto, a nada da natureza, a nada em que os homens possam colocar a sua confiança, senão no Deus vivo. E por isso que ele fala: seca-se a erva, um processo natural agrícola da agricultura, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em Jeremias 15, 16, algo nos salta aos olhos também. Jeremias 15, 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quantos de nós temos comido a palavra de Deus?
que nesta noite você se banqueteie, que você deguste, coma, nutra-se dessa palavra. Olha que coisa linda, achadas as tuas palavras, logo as comi. Então esse banquete, que também é hoje servido aqui, é para ser degustado, saboreado, para que nas nossas entranhas surta vida. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria. Amados, gozo e alegria são sentimentos que o Espírito Santo proporciona àqueles que vivem, que conhecem a sua palavra. Gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor diz que aquele que vive, que pratica a sua palavra, ele e o Pai viverão nele. E nós sabemos que pelo nome do Senhor nós somos chamados. Eu vou agora desenhar um quadro dentro da palavra para que a igreja fique ligada, fique atenta. Eu peço que nesta noite o nosso pastor Haroldo Gimenez, que pastoreia a Igreja do Senhor no Cidade de Deus e nos dá a honra da sua visita, nos leia, e o volante microfone já o acompanha, 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, de 2 a 3. Logo em seguida, repetiremos. Pastor Haroldo, nos dê a honra dessa leitura. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, com E minúsculo, todo ser vivo, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Quantos lembram da palavra de ontem? O verbo, no princípio, o alfa, estava embutido dentro de Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá, continuando, lá embaixo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito de dentro, o único filho de dentro de Deus. Então nós somos sabedores de que Deus, o Deus vivo, aí antes que eu arremate essa frase, eu vou lembrá-los de ontem, Atos 20, 28. Atendei agora bispos, pastores, líderes da igreja. Atendei, pastoreai a igreja de Deus, a qual igreja ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. A palavra de ontem foi a humanização do Criador. Então, o Deus vivo, para derramar sangue, fez-se homem, Emanuel, Deus conosco. Então, todo espírito que diz que Jesus não é Deus, pertence ao anticristo. Quantos estão entendendo isso? Vou repetir a leitura do nosso amado pastor. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo perpassa gerações, desde o Gênesis até hoje. Mas vem um que vai reinar, vem um que vai governar, vem um que vai estar já conhecido para que sejamos arrebatados. Então, glórias a Deus. Preste agora atenção nessa leitura para analisarmos e confrontarmos tudo que nos disse o Senhor no culto de ontem. 1 João 5, do 6 ao 12. Do 6 ao 12.
1 João 5, primeira carta de João, um pouquinho além da leitura do pastor, que leu o versículo 4, eu vou para o 5, de 6 a 12. Preste bem atenção na leitura. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu. 3 que dão testemunho no céu. Estou sendo enfático, repetindo. 3 dão testemunho nos céus. O Pai, a palavra. Quem é a palavra? O Verbo que se fez carne. O Verbo que era e é Deus. O Verbo que se humanizou e o nome que tornou-se acima de todo nome. E olha o que nós queremos ver. E há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. São um. Não dicotomize, não divida. Não faça desses 3 mais do que um. Porque aí vem o espírito do anticristo. Então, amados do Senhor, eles são maravilhosos. Então, vamos dar continuidade. E estes 3 são um. E 3 são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Antes de dar continuidade, vamos ver. O Espírito, a água e o sangue. Muito bem. Veja o que Jesus fala, para que nós possamos confirmar essa palavra. Coadunada, amparada por outra. João, Evangelho 15:3. Pastora Nayuf, minha linda e amada esposa, nos lerá João 15, verso 3. Depois dela, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, esposa do nosso amado presbítero, nos lerá João 7, de 37 ao 38. E, posteriormente, a nossa missionária Mara Simone lerá João 3, 5. Mas vamos por etapas, só leiam quando nós, obviamente, pedirmos. João 15, 3, pastora Nayuf. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, glória! Vós, disse o Senhor aos discípulos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, eu vou voltar aqui o texto, rapidinho ao texto onde eu parei. Preste bem atenção. E 3 são os que dão testemunho na terra. Quem são? O Espírito, a água e o sangue. Nós estamos na água. Pastora Nayuf leu. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que que Jesus estava dizendo? Que a palavra que ele estava falando limpava, regenerava, limpava os pecados. Presbítera Andriane, já mencionada, nos lerá João 7, de 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória, glória a Deus. No último dia, o grande dia da festa, era dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba o quê? Água! Porque ele é água da vida, igreja. Água! Olha que coisa tremenda. Se alguém vem a mim, tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água, não é no plural, água, viva ele, a palavra é viva, ele é o Deus vivo, ele é o Verbo que se fez carne.
Tem sede, estão com sede? Venham, bebam de mim, porque eu sou a água da vida. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, cuja autoria é do Espírito Santo, do interior dele fluirão rios de água viva. Jesus está fluindo da tua vida, Jesus, a água viva, está saindo do teu interior, porque ele é a água que testemunha na terra, e ele também se fez sangue para dar sua vida por nós. Glórias. Vamos aplaudir o Senhor? Então, pastor Anaífe leu, vós já está limpos pela palavra, presbítera Andriane leu que ele é água viva, e agora a missionária Mara Simone nos lerá também João Evangelho 3:5, missionária. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Respondeu Jesus. Para quem, irmãos? Para Nicodemos, que queria saber como é que ele podia ser salvo. Como é que ele podia nascer de novo? Aí ele faz uma pergunta esdrúxula. Como sendo eu velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? Aí Jesus, lido já muito bem pela nossa missionária Mara, diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, da minha palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então eu vou voltar para cá. E 3 dão testemunhos na terra: o Espírito, a água e o sangue. Olha que coisa linda. Amados do Senhor, então deixa eu lhes dizer algo. Quando Jesus fala para Nicodemos, em verdade, não é uma mera retórica de linguagem. Não é uma semântica gramatical, não, queridos. Ele está falando em verdade. Ele era e é a própria verdade. Em verdade, a minha palavra é a verdade. Te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como foi que eu me converti? Pela palavra. A água foi lançada em mim. Eu estava nas trevas, morto em meus delitos e pecados, no Egito espiritual, e o Senhor nos transportou, a todos nós, das trevas para a sua maravilhosa luz, pela pregação, pela água que nos limpou. E aqui ele começou a nos reunir, a nos ensinar pelo seu Espírito e a nos fazer crescer. Então, a água viva é a palavra viva. A palavra viva também é água viva. Quantos estão entendendo? Então vamos continuar. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Então vamos lá. E são 3 os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Sem o sangue, sem o sacrifício, irmãos, não seríamos salvos. E os 3 são unânimes num só propósito. Eles estão unânimes. O que é unanimidade? Falam, pensam e dizem a mesma coisa. Unânimes num só propósito. Glórias ao Senhor. Deixa eu ver onde é que eu vou prosseguir. Então vamos lá. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus. Olha que coisa linda. Esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Queridos, o que foi que ele falou acerca do filho? Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. O que ele diz sobre o filho? Que ele era o verbo, que ele foi o unigênito de Deus. O que ele falou ontem para nós em Mateus 7, lá no versículo 20, deixa eu ver se foi isso mesmo, só para corroborar, só para somar, para não passar em branco. Foi aqui em Mateus, me ajudem os que se lembrarem, 27, rapidinho, deixa eu ver onde é que ele está, e eu não vou perder de vista a visão que nos foi passada aqui. Ele falou aqui que, lá em Mateus, que nós lemos ontem, que o Senhor Jesus, ele nos dá vida e ele é quem revela o Pai. A quem ele quiser revelar, é ele quem revela o Pai.
Então, quem é que nos mostra Deus? Quem foi que nos revelou Deus? O Senhor Jesus. Então, aqui, nós vamos voltar rapidamente aqui, e eu estava onde? Se alguém, aquele que não dá crédito a Deus, não, ele dá acerca do seu filho. Aqui. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu próprio ou do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quantos aqui creem no Filho de Deus? Então você tem um testemunho no seu coração. Muito bem. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Aí, irmãos, alguém disse, não, olha, eu tenho Deus, mas Jesus ainda não. Então você não tem nenhum nem outro, porque é impossível, amém? Quem revela a Deus é o Senhor Jesus. Muito bem. E aqui estamos continuando. Aquele que não dá crédito a Deus, o mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Oh, glória! Então, o Senhor Jesus, irmãos, é o verbo, é a palavra viva, é a água, foi o sangue, e no Senhor, ele é a própria palavra viva. Nesta noite, então, vamos prosseguindo. Em Hebreus 4, temos tempo ainda, queridos. Em Hebreus 4, de 12 ao 13. Hebreus 4, de 12 ao 13. Vamos lá? Glórias ao Senhor. Uma palavra simples, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Do 12 ao 13, tá, amados? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta, e não há criatura que não apareça na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Porque a palavra de Deus é viva, ela é o Senhor, ela é Jesus, ela é o verbo, viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Qual é o livro, qual é a leitura fora da palavra que divide a alma e o espírito? Que divide o intelecto, o raciocínio dos sentimentos, emoções, sensações, tato e outros sentidos da alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele é vivo, o Senhor é apto, a palavra é apta para discernir, para entender até os pensamentos. Há pessoas que, quando visitam igrejas, e o Espírito Santo, através da palavra viva, fala com ela, ela diz, meu Deus, alguém falou da minha vida. Não é porque o Espírito Santo discerne os pensamentos, até os propósitos do coração. Tudo isso, irmão, é pertinente a uma palavra viva, não é uma palavra morta, palavra viva. Todas as vezes, então, em que pensarmos ou em que colocarmos no coração palavra viva, não pense numa letra morta, pense num ser vivo, o próprio Cristo Jesus, a água da vida, a palavra do Senhor. Lá em Apocalipse também ele fala isso. Portanto, nesta noite eu continuo dizendo no 13 do 4 de Hebreus, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes
aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória e honra do Deus vivo. Nessa noite, portanto, eu quero entrar em rota de conclusão, já é tempo, e quero ler com a amada igreja Apocalipse 19. Nós ontem fragmentamos Apocalipse 19. Eu vou ler 2 segmentos para que entendamos. Apocalipse 19, de 11 a 13, e a princípio, refere-se a Mateus 24, a vinda visível do Senhor, a igreja conhece. Vamos lá? Apocalipse 19, de 11 ao 13, eu vou saltar só um versículo, de 11 ao 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Aplaudamos o Senhor. Ô glória! 15:16. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá as nações com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na coxa, e na sua coxa o nome inscrito, não é escrito, agora é inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, o Senhor bebeu o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice pelos pecados de toda a humanidade. E não se acovardou. E bradou na cruz: está tudo consumado. Nesta noite, quantos aqui adoram a palavra viva? Quantos aqui adoram a